Estamos aí para ajudar naquilo que Deus nos dê graça, né? Porque nós dependemos dele. Agora, há coisas que nós podemos fazer com nossas forças. Há coisas que nós não conseguimos fazer sozinho, nós dependemos da ajuda dele. Há coisas que nós precisamos da ajuda do ministério. E há coisas que Deus faz por nós. Eu queria que Deus fizesse tudo por mim. Que eu não precisasse fazer nada. Eu só ficasse sentado como Josafá naquela manhã. Mas você sabe que não é assim, né? Há coisas que nós temos que fazer com as nossas forças. E nós vamos falar sobre este assunto nesta manhã. Eu estava ouvindo os hinos do irmão Beto cantando e veio nesta linha. E nós vamos falar sobre rompendo fortalezas. Como romper uma fortaleza? Se Deus nos der graça, nós vamos ter uma boa escola nesta manhã. Então vamos ler 1 Pedro 5, a partir do verso 6, e depois Efésios 10, 6, verso 10. 1 Pedro 5, verso 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele a glória e o poderio para sempre. Amém. Agora Efésios 6. Verso 10. Efésios 6, verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica pelos santos. Oremos. Querido Deus, nós, com a inteligência que o Senhor deu ao ser humano e o conhecimento das letras da Escritura, como se escreve e como se lê, nós podemos abrir a Tua palavra e ler. Mas nós entendemos e nós sabemos que elas são espirituais. Elas não são simplesmente palavras naturais. Elas foram escritas pela inspiração do Teu Espírito. Então, dá-nos esta inspiração nesta manhã, para que nós possamos tirar daquilo que lemos um contexto e o Senhor abençoar as nossas almas e falar aos corações uma vez mais nesta manhã. Eu me entrego a Ti, Senhor, quero que o Senhor tome o controle das minhas faculdades mentais e que possa o Senhor também tomar o controle dos ouvidos daqueles que ouvem,
para que juntos nós possamos ser abençoados nesta manhã, pois nós pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, podem vos assentar. Então, nesta manhã eu pretendo discorrer um pouco sobre este assunto. Como nós rompemos as fortalezas? Porque muitas vezes nós encontramos o inimigo fortalecido. Ele é entrincheirado, né? Atrás das suas trincheiras. E às vezes nós não sabemos como fazer para romper essas fortalezas. Mas há uma maneira correta, uma maneira que é possível. Não existe fortaleza que seja tão bem construída que seja inexpugnável, né? Como diz a linguagem da guerra. De uma forma ou de outra é possível romper. Por exemplo, a Babilônia de Nabucodonosor, ela era muito bem construída, fortificada. E durante muitos anos, ela protegeu os caldeus, né? Protegeu os babilônicos. Mas um dia, um homem chamado Ciro, o Grande, ele descobriu uma maneira de romper aquela fortaleza e entrar. E uma maneira bem simples. Só desviou o rio que cruzava no meio da cidade e entrou com suas carruagens, com seus carros de guerra, com tudo, e tomou numa noite, sem matar muita gente. Então, há maneiras de vencer, mas nós precisamos entender, saber como lutar. Durante o início da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos era aquele fornecedor de material bélico para os países da Europa, né? Para a Inglaterra, para a França e os demais países que resistiam à Alemanha. Também ele era fornecedor de material bélico para a China, Tailândia, para Filipinas, que estavam lutando contra o Japão. E o Japão se irritou com aquilo, porque o Japão precisava conquistar a China e a Filipinas, porque ele precisava de material, ferro, níquel, e precisava de produtos para a sua máquina de guerra. Mas os Estados Unidos enviava equipamento de guerra e a China e o Japão não conseguia e não conseguia. Até que houve um desacordo e um dia o Yamamoto, né, que era o comandante do exército japonês, determinou que os seus porta-aviões fossem e atacassem Pearl Harbor. Essa é uma história bem conhecida, né? E na noite do dia, durante o dia 6 do mês 12, 6 de dezembro de 41, a frota de 6 porta-aviões japoneses zarpou do Japão e veio em direção ao leste, né? Porque eles vieram pelo Pacífico em direção aos Estados Unidos, então em direção ao leste. E os Estados Unidos, com seus aviões, eles estavam patrulhando o mar, né? Vigiando o Japão. Porém, na noite do dia 6, um nevoeiro tampou a região e os Estados Unidos não conseguiram acompanhar aquela frota de porta-aviões, de submarinos, de cruzadores e de torpedeiros que vinha em direção, subindo como em direção ao norte. Mas quando escureceu e o nevoeiro tampou, eles viraram em direção a Pearl Harbor. E os Estados Unidos não conseguiram monitorar aquela frota, e na manhã do dia 7 de dezembro de 41, quando os americanos ainda estavam sonolentos e levantando, os japoneses atacaram a ilha de Pearl Harbor. Eles esperavam destruir uma grande quantidade da frota de navios americanos para que os americanos não pudessem socorrer os chineses e eles tivessem mais tempo para poder tirar a matéria-prima que eles precisavam, petróleo e todas as coisas. E na primeira leva, os japoneses foram com 6 porta-aviões, com 414
aviões sobre aqueles porta-aviões, submarinos e mini-submarinos. E às 6:30 da manhã, mais ou menos, eles lançaram a primeira leva de aviões para afundar o máximo de navios americanos que estivessem nos portos de Pearl Harbor. Eles enviaram a primeira leva, e a primeira leva foi. Os americanos, eles não estavam esperando, eles não estavam preparados para contra-atacar aquele ataque dos japoneses. E foi como que você matar mosca, sabe? Destruíram os aviões nas pistas, poucos aviões conseguiram levantar voo, porque você sabe, para um avião levantar voo, não é simplesmente como você ir lá no carro e bater arranque e pronto. Não, precisa pôr combustível nele, você precisa colocar as bombas nos seus hard point, que diz, o suporte das bombas. E os americanos conseguiram levantar alguns poucos aviões sob a chuva das bombas japonesas. Outra coisa que os historiadores dizem é que os comandantes daqueles navios que estavam atracados nos portos, eles não estavam nos seus navios. Nos navios estavam apenas juniores, que eram trainees, estavam lá para ser treinados como operar aqueles navios. Eles não sabiam como operar. Então, os japoneses pegaram os americanos totalmente de surpresa e destruíram o máximo que eles conseguiram. Porém, eles não fizeram a coisa principal que deveria ser feita. Porque a baía de Pearl Harbor, ela é baixa, a fundura do oceano é baixa. E pouco tempo, daqueles 6 navios de guerra que estavam ali, que eles afundaram, em pouco tempo os Estados Unidos recuperou 5 daqueles navios que estavam ali. Mas o que o Japão deixou de fazer, o que eles deveriam ter feito, era ter destruído o depósito de combustível dos americanos que estava lá e os depósitos de bombas, e eles não fizeram isso. E em pouquíssimo tempo, os Estados Unidos recuperou tudo o que os japoneses haviam destruído. Por quê? Porque eles erraram o alvo, vamos dizer assim. E nós, como cristãos, nós temos que atacar o inimigo quando ele está fortalecido da maneira correta e acertar o alvo certo. Porque se nós não fizermos desta maneira, o inimigo vai se recuperar novamente em pouco tempo. Então, há coisas que nós temos que atacar de frente, vencer. Há coisas que você tem que dar um recuo. Os japoneses, eles enviaram 2 levas de aviões e a previsão era para enviar 3 levas. A terceira leva era justamente para destruir esses depósitos de combustível e de arma dos americanos. Porém, eles não tinham conhecimento, ciência para pousar os aviões durante a noite sobre os porta-aviões. E então, os 2 comandantes daquela frota que estava ali, junto com o comandante-geral deles, o Yamamoto, tiveram uma conferência e eles decidiram que não iriam enviar a terceira leva porque os aviões teriam dificuldade de pousar nos porta-aviões, e eles foram embora. E ali foi aonde eles cometeram o erro. E nós, como cristãos, nós somos instruídos na palavra de Deus que nós, como nós lemos, nós estamos lutando contra as fortalezas de Satanás. E Satanás também está lutando contra as nossas fortalezas. Nós temos que saber como defender as nossas fortalezas, como nos fortificar, e temos que saber como atacar as fortalezas de Satanás. Porque se nós formos atacar de qualquer maneira, nós vamos ser derrotados. Lembram-se que quando Deus disse para Josué, a primeira cidade que eles destruíram foi Jericó, ao passar o Jordão. A segunda cidade era uma currutela, era uma vilazinha chamada Ai. E Josué, os comandantes, junto com Josué, disseram: não precisamos mandar todo Israel para aquela currutelazinha lá. Manda lá uns 3.000 homens, pronto. E a Bíblia diz que eles mandaram 3.000 homens e foram derrotados. Por quê? Qual foi a causa da derrota?
Agora nós vamos entrar nesta manhã neste assunto, e eu espero que Deus me dê graça para que eu possa transmitir a vocês aquilo que eu recebi. E eu creio que isso vai nos ajudar, porque muitas vezes nós pensamos que Deus tem que fazer tudo por nós. Não é assim. Há coisas que nós precisamos fazer. E se nós não fizermos, Deus não pode nos ajudar, não pode nos abençoar. A primeira face, ou o primeiro item da minha mensagem nesta manhã é: você consegue fazer sem o auxílio direto de Deus ou do ministério? Como assim, irmão? Como que há coisas que eu consigo fazer sem o auxílio direto de Deus ou do ministério? Você consegue orar, você consegue ler a Bíblia, você consegue jejuar, você consegue ler as mensagens. Estas coisas você consegue sem o auxílio direto de Deus. Deus não precisa aparecer para você e dizer: filho, 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, é hora de ler a Bíblia, vamos lá, vamos lá. Não precisa o pai bater na porta do quarto e dizer: filho, está na hora de ir trabalhar. Você consegue programar o teu celular ou programar a tua vida para que os teus compromissos diários você consiga cumprir. Eu consigo. Deus não vai acordar nós, o preguiçoso, lá pela madrugada e dizer: vamos lá, está na hora de orar. Nós conseguimos fazer isso. É só simplesmente nós deixar a preguiça um pouco de lado, a canseira, organizar a nossa vida de trabalho, a nossa vida diária, para que nós possamos ter aquele tempo. Deus não precisa intervir direto neste assunto, nós conseguimos. Nós conseguimos fazer uma profissão, como eu disse quarta-feira, jovens. É o tempo da juventude, é o tempo de decidir uma profissão. Deus não precisa aparecer para você e dizer, carregar você e te levar lá no Senai para você fazer uma profissão. Não precisa o pai carregar você e, filho. Não, nós conseguimos, nós temos força para isso, todos nós temos os pés, as mãos, a inteligência. Por que nós temos que fazer estas coisas? Porque quando você ficar mais velho e você contrair um matrimônio, e então você quiser fazer uma profissão, eu vou dizer para você, será o dobro de difícil. Porque você terá teus filhos para cuidar, tua esposa, teu aluguel, tua casa, tua água, tua luz, teu carro. E como é que você vai tirar tempo para estudar? Eu disse quarta-feira, nós estamos no Brasil com uma deficiência de mão de obra especializada. Não há quem queira estudar e ter uma profissão. E aí vai procurar um emprego, e aí chega para o patrão e diz assim: eu preciso ganhar 5 mil por mês, senão eu não sustento minha casa. Sim, tudo bem, mas e qual é a profissão que você tem? A tua mão de obra é qualificada para ganhar 5 mil por mês? Quando tinha capacidade e condição de estudar e fazer uma profissão, não fez. Agora precisa ganhar 5 mil, mas não vai ganhar 5 mil porque não tem uma mão de obra qualificada. E aí vem os problemas da vida. Vem os problemas em casa, vem problemas, vem a falta de dinheiro. E a falta de dinheiro causa atrito familiar entre esposo, filho, marido. Por que chega neste ponto? Porque às vezes não se profissionalizou. No tempo em que era o tempo de ele se fortalecer atrás da sua fortaleza. Por isso, irmãos, há coisas que nós conseguimos fazer sem o auxílio direto de Deus. Há coisas que nós conseguimos. Não precisou Deus dizer aparecer para Josué e dizer para ele: Josué, assim, é o seguinte, na segunda vez que eles foram para destruir Ai, Deus disse para Josué assim: só vai, Josué, e põe a emboscada nos fundos da cidade, e pela manhã toma todo Israel e vai e toma Ai. Você não vê a Bíblia dizendo que Deus foi lá e derrubou os muros de Ai. Você não vê a Bíblia dizendo que Deus enviou vespões diante de Israel, como você vê em outros lugares Deus falando. Você não vê a Bíblia dizendo que Deus enviou saraiva de pedra, como logo mais para frente você vai encontrar quando aqueles reis se levantaram contra Israel. Deus enviou saraiva de pedras e matou mais do que os israelitas mataram.
Deus disse para Josué: vai, Josué, e toma Ai, só põe uma emboscada atrás e pronto. Por quê? Porque Josué e Israel tinham capacidade de vencer a fortaleza de Ai. Vocês estão entendendo? Então há coisas que nós conseguimos fazer com a nossa força e, claro, com o auxílio de Deus, mas não com a intervenção direta de Deus. E nós temos que fazer estas coisas. Porque se nós não fizermos, Deus não vai fazer. Nós precisamos fazer aquilo que temos que fazer da nossa parte. Você precisa tirar tempo para a tua família. Irmãos, os teus picuruchos aí, as tuas crianças, eles vão crescer. Eles vão crescer e crescem mais rápido do que você pensa. Enquanto eles são bem pequenininhos, eles olham para você assim como o pai, né, a mãe, meu herói. É normal. Agora, seja realmente um herói para ele. Cuide da maneira que você vive, o que você faz, para que você seja realmente um herói para ele. Você consegue. Porque quando ele chega lá pelos seus 12, 13, 14 anos, ele vai mudar a visão acerca de você. Ele vai começar a pensar assim: acho que o meu pai não é tão herói como eu achava que era. Por causa da mudança hormonal. E quando ele chegar lá pelos seus 17, 18, 19 anos, ele vai dizer: não preciso mais do meu pai, eu já dou conta sozinho. Tem um filme da natureza, se eu não me engano, o nome do filme é Os Animais Também São Gente Boa. Se eu não me engano, esse é o nome. E tem uma espécie de um passarinho, tipo um pica-pau, acho que é Culau o nome dele, Calau o nome dele. Ele faz o seu ninho no oco de uma árvore e ele fecha o oco daquela árvore com barro. E ele deixa só uma fenda e a companheira dele é trancada lá dentro. Ele deixa só uma fenda e ele sustenta aquela companheira dele com comida e água durante todo o período em que ela vai incubar os ovos. E ela incuba aqueles ovos e nasce os passarinhos pequenininhos, e aquele calau, ele corre e puxa e corre. O filme diz: é o trabalhador, é o pai mais trabalhador de toda a floresta. E a gente vê o filme, ele chega e vai, ele está... Mas dali um tempo, aqueles passarinhos, os filhotes, eles criam as suas penas, eles se empenam e eles furam o teto em cima, onde está tampado de barro, e eles saem fora, e a cena é: chega o calau com a ruga, com alimento para eles, e ele olha para aqueles passarinhos, eles estão lá limpando as suas penas, eles estão se preparando para voar, e ele fica tão... dá para ver, parece no rosto, né, na face, na cara do bichinho, parece que ele fica desanimado. Acabou, não precisam mais de mim. Então, enquanto eles precisam de mim e de você, tenha tempo, fortaleça eles. Porque vai chegar o dia em que eles vão querer caminhar com as suas próprias pernas. E aí, se você foi realmente um herói, você mostrou para ele, você mãe, você pai, cuidou da tua família, eles vão ter um exemplo, e você vai poder chegar e dizer, mesmo que eles saiam fora do caminho, você vai poder chegar e dizer: filho, eu não te dei este exemplo, eu fui sempre para você um pai, a tua mãe foi uma mãe que cuidou de ti, olhe para isto. Então há coisas que eu e você conseguimos fazer com as nossas próprias forças. Pedro disse: armai-vos com estes pensamentos, para que possais resistir no dia mau, porque o dia mau vai vir sobre todos nós. Então a primeira coisa, a primeira item nesta manhã é: você consegue fazer aquilo que precisa ser feito sem o auxílio direto de Deus. Você lê na Bíblia que você precisa ser batizado em nome de Jesus Cristo, você consegue ser batizado em nome de Jesus, sem Jesus vir e levar você para dentro da água e te batizar. Você leu na Bíblia que nós temos que viver uma vida santa, uma vida limpa. Nós conseguimos. Há um esforço? Há sim, mas nós conseguimos. Mas há coisas que você não vai conseguir fazer sozinho.
Você vai fazer uma parte e Deus vai fazer outra parte. E se você não fizer a tua parte, Deus não consegue fazer a dele. Você já pensou nisso? Que Deus depende de mim e de você? Não disse o irmão Brana que Ele não tem outras mãos a não ser as minhas e as tuas? Para pôr sobre os enfermos? Não disse o irmão Brana que Ele não tem outros lábios, outra língua para falar a sua palavra a não ser a minha e a tua? Não disse o profeta que Deus estava em Cristo, tudo que era Deus se derramou em Cristo, e tudo que era Cristo se derramou na igreja? Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo na terra. Então Deus depende de mim e de você, da nossa ação. Por isso é que nós temos que fazer, quando é a nossa parte, só a nossa parte, nós temos que fazê-la bem feita. Porque quando chegar na hora em que Deus precisar usar a mim para fazer a minha parte, para que Ele possa fazer a parte dele, nós estejamos preparados. Por isso é que nós temos que ter este cuidado de fazer esta primeira parte bem feita. Viver uma vida cristã. Viver como um servo de Deus, como uma serva de Deus. Porque quando chegar a segunda luta tua, o segundo problema teu, você vai precisar agir. E você só vai conseguir agir se você tiver agido na primeira parte da forma correta. Vamos lá. O segundo exemplo que eu quero usar para esta segunda parte, que Deus faz uma parte e você faz outra. É quando Israel cruzou o Jordão, acamparam-se nas campinas de Jericó, e Jericó se cerrou. Jericó era uma cidade murada com muros muito altos, que carruagens podiam correr por cima daqueles muros. E você observa que Deus disse para Josué assim: diga para Israel que rodeiem a cidade de Jericó durante 7 dias. Nos 6 primeiros dias, uma volta por dia. E depois vocês voltam para o acampamento e podem ficar de folga o dia inteiro. Podem tomar tererê, chimarrão, Coca-Cola, podem ficar lá. Mas no 7º dia, vocês vão dar 7 voltas. E ninguém vai falar nada. Ninguém, durante todo esse período, todas as voltas que vocês dão, vocês não digam uma palavra para eles. Há lutas que é assim que nós vencemos, irmão. Quando aquela discussão se acirra lá em casa, sabe, e aquela coisa se exalta, é melhor continuar discutindo e gritando ou é melhor ficar quieto? Mas para que nós possamos ficar quieto, tem que ter havido aquela primeira etapa bem feita. Senão você vai ficar discutindo no lado, o outro discutindo do outro, um discute de cá, e discute lá, e discute, e vira por fim, se não parar com aquilo, vai a agressão, e daqui a pouco vão ligar para o 190, irmão, querendo irmão, a polícia aqui, porque briguemos aqui em casa. Mas por que chegou lá? Porque começou com uma coisa mal ajustada lá no princípio. Não fortaleceu a tua fortaleza. E aí começa com aquela guerra dentro de casa, não procurou a Deus até que nascesse realmente de novo. Deus, eu preciso nascer de novo, eu quero nascer de novo, eu quero, Senhor, me ajude, eu preciso vencer essa natureza briguenta que está dentro de mim. E todos nós precisamos disso, ou tu acha que eu não preciso? Todos nós somos seres humanos. E como o irmão Branham diz, como que nós amortecemos essa natureza brava? Como que é? Com jejum e oração. Essa natureza que consegue brigar com a serra circular, a gente consegue dominar ela, a gente consegue subjugar ela com jejum e oração. Mas se eu não fizer a primeira etapa da minha vida, da minha fortaleza bem feita, o primeiro míssil que o diabo lança fura tudo e entra lá dentro e dá um estrago grande.
E aí quando chega a segunda etapa, que é quando há coisas que você não consegue sozinho, aí Deus tem que entrar em cena para te ajudar. Se você não estiver fortalecido, como é que você vai deixar Deus usar, ou como que você vai ser útil nas mãos de Deus? Que Deus nos ajude, né? Então, Deus disse para Josué: no 7º dia, vocês rodeiam a cidade de Jericó 7 vezes. E não falem nada, até que a trombeta soe. Quando a trombeta soar, então vocês gritem. Josué, tem certeza que Deus falou isso para ti? Derrubar uma fortaleza gritando. Vocês já viram isso? Derrubar uma fortaleza, você manda míssil, pedra, ou vai lá e bate e começa a arrancar e faz uma tranqueira contra aquela... Não, vocês vão derrubar Jericó. Jericó vai ser derrubado quando vocês gritarem. Por quê? Porque não é vocês que vão derrubar Jericó. Eu é que vou derrubar Jericó para vocês poderem entrar. E naquela última volta, Israel tinha cercado, os homens de Israel tinham cercado toda a fortaleza de Jericó. E o que foi que Josué disse? Cada um entre dentro da cidade na frente, de onde você estiver. Caiu o muro, você entra exatamente ali. Aí é a tua parte, Israel. Aí você entra lá e aniquila tudo, mata tudo. Não deixa nada vivo. E não pegue nada do que tem lá dentro. Mas teve um irmãozinho, Acã, né, que achou que a palavra de Deus não era muito certa. Que ele podia fazer alguma coisa da forma dele. E lá vai Acã e pega uma cunha, uma capa babilônica e trouxe problema para Israel. Então, nesta segunda etapa da fortaleza nossa, nesta manhã, Deus faz uma parte e você faz outra. Lembram-se que quando Jesus foi chamado por Marta, e Marta mandou aviso para Jesus assim: o teu amigo Lázaro está doente. E Jesus caminhou mais 3, 4 dias para longe e não deu ouvidos ao pedido de Marta. Depois chegou a notícia: teu amigo Lázaro dorme, morreu. E aí Jesus disse o que para os discípulos? Meu amigo Lázaro dorme, eu vou ir despertá-lo. Os discípulos não entenderam, disseram: mestre, se ele está dormindo, qualquer um vai lá dar um chacoalhão nele, ele acorda. Não, ele morreu, eu vou ressuscitá-lo. Marta podia ressuscitar Jesus? Os discípulos, Lázaro, os discípulos podiam ressuscitar Lázaro? Não podiam, mas Jesus podia. E aí Jesus começa a voltar ao encontro da onde estava Lázaro. Lá vem Marta se lamentando e chorando: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo agora, eu creio que aquilo que o Senhor falar, acontece. E a Bíblia diz, Jesus olhou para ela e disse: onde vocês colocaram Lázaro? Lá em tal lugar, vamos até lá. Senhor, mas já cheira mal, já caiu o nariz. Vamos até lá, Lázaro vai ressuscitar. Eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Não, Marta, eu estou dizendo para você que eu sou a ressurreição e a vida. Eu posso fazer esta parte. E aí Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, havia uma pedra posta na porta do túmulo. O que foi que Jesus disse? É a vez de vocês entrar em cena, tirem a pedra. Há coisas que nós temos que fazer, irmão, para que Deus possa fazer a parte dele. Há coisas que nós temos que fazer para que Deus entre em cena e faça a parte dele. Marta, Maria, os discípulos, eles não podiam chamar Lázaro para fora, mas eles podiam tirar a pedra. E quando eles fizeram a parte deles, eles tiraram a pedra, Jesus disse o quê? Lázaro, sai para fora. E o homem que estava morto há 4 dias, em um caminho de viagem há 4 dias, ouviu a voz do mestre e retornou. E entrou dentro daquele corpo e levantou-se daquela tumba. Por quê? Porque Marta e Maria fizeram a parte delas. Na mensagem Aproximação a Deus, parágrafo 74. Eu quero ir bem devagar, porque eu quero que todos nós compreendamos nesta manhã.
é um assunto um pouco gostoso de se falar, porque nós temos que saber como vencer, irmão. Às vezes nós ouvimos, você precisa vencer, você precisa vencer, você precisa vencer. Nós temos que vencer, e temos que vencer, mas como vencer? Na mensagem, Aproximação a Deus, parágrafo 74. O irmão Branham estava na casa da mãe dele, quando a sua esposa havia morrido. E ele chegou e disse: mamãe, eu gostaria de falar um pouco com você. E ela disse: senta-se, Billy. E eu me sentei e começamos a falar acerca do Senhor. Como é bom, né? Quando a gente senta com o irmão e o assunto não é aquele irmão lá fez isso, aquele irmão lá fez aquilo. Isso não leva a nada, irmão. Isso só vai destruir a tua fortaleza. Se você vai visitar um irmão, fale das coisas de Deus. Se não tem como você falar das coisas de Deus, não fale do irmão. Fale de pescaria, fale de criar gado, mas não fale aquilo que não se deve ser falado, porque isso fura a tua fortaleza. Nós assentamos e começamos a falar acerca do Senhor. E então eu fui a outro quarto e disse: eu apenas sinto de orar um pouco, mãe. Ela disse: bem, fique à vontade. E eu entrei no quarto e ajoelhei-me ali e comecei a orar. E orei aproximadamente até 1 hora. Levantei-me e pensei: bem, eu creio que gostaria de saber como é o lar. E então olhei no canto e pensei que veria uma cadeira de roupas da minha mãe, algo branco. Mas ao invés disto estava ali, ao invés disto estar ali, ali estava aquela luz movendo-se, né? O anjo do Senhor estava no canto do quarto, vindo na minha direção. E quando isto chegou a mim, eu olhei e vi uma casinha. O que nós chamamos uma casa escopeta. Eu creio que uma casa escopeta é uma casa comprida, né? Mais ou menos isso. Uma casinha de 2 ou 3 cômodos dispostos em fileira. E subi indo do sul ao norte. E quando eu entrei, tinha um papel de parede vermelho e uma velha cama dócil, e um garotinho deitado ali. Ele tinha os membros magrinhos e vestia um pequeno macacão azul. E seu corpinho estava todo retorcido por todos os lados. Seus pequenos braços enrolados contra suas costas. Cada perna torcia-se para dentro e seu corpo todo torcido, a ponto que parecia que algo tinha estado segurando bem ali e torcido seu corpo até em cima. E eu pensei: oh, misericórdia! Deve ser uma dessas, eu não sabia o que eram visões. Fui ensinado que isso não existia, mas acontecia e eu não podia evitar. E ali estava eu de pé olhando para aquele pequeno companheiro e pensei, oh, que coisa, aquele pobre amiguinho. E o pai foi e o pegou e o trouxe para mim. E eu ouvi uma voz estando aqui. E eu jamais tinha visto o anjo antes. Eu não ouvi por anos depois, mas eu sempre ouvia a voz. E ele estava de pé ali e disse: agora coloque suas mãos sobre o bebê. Quando eu coloquei as mãos sobre o bebê, eu ouvi bater no canto, cair dos braços de seu pai, apenas coloquei as mãos sobre uma perna e ela endireitou-se, coloquei na outra e ela endireitou-se, então o resto do corpo endireitou-se, e então ele veio para mim, colocou as suas mãos nas minhas, e parecia que ele tinha um pequeno bigode lambuzado de leite, ou os lábios lambuzados de chocolate, assim, e ele disse: irmão Branham, estou perfeitamente são. Esta foi a visão que o irmão Branham teve enquanto ele estava orando. Qual era a parte do irmão Branham? Orar e estar à disposição de Deus. Qual era a parte de Deus? Fazer a obra. Qual é a nossa parte? É estar pronto para ser usado por Deus. Quando Deus quiser usar, nós temos que estar preparados. Essa é a nossa parte.
E então eu saí da visão porque era cedo da manhã e alguém estava batendo na porta. Enquanto batia, um homem estava chamando: senhora Brana, o irmão Brana está aí. A mãe, ela não acordou, não acordava. E eu estava como que saindo disso, você sabe. Eu estava sentado ali e eu a ouvi dizer: Billy? Eu disse sim. Ela disse: alguém está à porta. Eu fui à porta e abri e era o senhor Emil. Ele disse: olá, Billy. Eu disse: olá, João. Eu disse: não tenho te visto faz um bom tempo. Eu disse: entre. E ele sentou-se e eu continuava esfregando a minha face, porque ela fica entorpecida quando as visões acontecem. E então ele disse: Billy, veja, Billy, ele disse: a primeira coisa que eu quero te dizer é que eu sinto muito pelo que eu fiz. E eu disse: qual o problema, senhor Emil? E ele disse: você se lembra ali às margens do rio naquele dia, quando você estava pegando milho, e estávamos ali embaixo, pescando, e você nos falou acerca do Senhor Jesus Cristo? E eu disse: sim. E você, vestido com seu macacão, levou a mim e a minha família, e fomos ao rio e nos batizou? Eu disse: sim, eu fiz estas coisas muitas vezes. Quando eu era um guarda florestal, eu entrava com o meu uniforme na água, batizava, e saía e me secava um pouco, andava por ali até que secava, e entrava no meu carro e começava a fazer ronda novamente. O irmão Brana, né? Um exemplo de tudo, né? Você não tem que ter tantas pompas e coisas. Quando um crente está pronto, batize-o. É o que nós temos que fazer. É hora de ser batizado. Quando ele está pronto, batize-o. É hora de ser batizado. Deus não tem procedimentos ritualistas de qualquer forma. Isto é, quem crer e for batizado. A primeira etapa. Então disse: bem, irmão Brana, ele disse: eu tinha 2 filhos pequenos naquele tempo, 2 garotinhos. Eu disse: sim, lembro-me. Isso foi há 4, 5, 6 anos antes. E ele disse: bem, eu sinto muito, tomei a estrada errada. E eu estava trabalhando aqui numa destas usinas hidrelétricas e disse: eu matei um homem. E disse: eu o atingi com um martelo, estávamos brigando e ele me bateu primeiro e iria me empurrar num grande barril ali, onde tinha um tanto de algodão fervendo, ou o que fosse. E disse: ele me atingiu, e eu peguei o martelo, atingi o homem, e isto o matou. Ele disse: e eu cumpri uma pena de 1 ano por isso. Disse: porque foi em autodefesa, foi em legítima defesa. E ele disse: e eu fui para casa, e ao invés de ir para Deus, comecei a beber e a fazer a coisa errada. Disse: perdi meu filho mais velho. Ele disse: irmão Brana, disse: faz apenas 1 hora que o doutor deixou aqui a cidade, o doutor Brunner, saiu da minha casa. Meu outro garotinho está morrendo com pneumonia. E ele disse, o doutor disse que ele não pode sobreviver até ao amanhecer. E ele disse: e eu pensei em vir até você para te pedir se me perdoaria pelo que fiz e pedir que orasse pelo meu bebê. Ora, eu disse: certamente, irmão. Ele disse: vou apenas apanhar o meu primo, o qual mais tarde tornou-se um dos meus associados, o irmão Gransnelli. E ele disse: ele é um cristão. E eu pensei de irmos todos orar. Mamãe chegou ali. Eu disse: eu vou me aprontar e vocês voltem me apanhar. Minha mamãe se aprontou, melhor, eu me aprontei e saímos. E minha mãe disse: Billy, o que sucedeu ali dentro? A mãe do irmão Branham percebeu que o irmão Branham tinha tido uma visão, algo tinha acontecido. E ele disse: mamãe, é uma visão. Eu disse: este homem tem um filho pequeno e eu creio que ele vai ser curado. Ela não o conhecia. Eu disse: bem, eu creio que ele vai ser curado esta manhã. E ela disse: você não vai sair agora. Eu disse: já estou saindo. Ele vai passar aqui. Em alguns momentos eles me apanharam e saímos à estrada, indo ao longo do estaleiro à margem do rio acima. E eu disse: senhor Emil,
Onde você mora? Ele disse, eu moro acima de Útica, ali no campo. E eu disse, eu não tive notícias suas por anos. Eu disse, você não vive em uma casa um pouco comprida, como uma escopeta, assim? Ele disse, sim. Você entra por um pequeno portão assim e passa por umas pedras. E ali em cima há algumas grandes árvores de sicômoro. Sim. Você tem papel de parede vermelho nas paredes. Isto é certo. Seu pequeno garoto está numa cama do lado direito da porta quando você entra. Uma pequena cama de ferro do céu. Ele disse, você já esteve ali, irmão Branham? E o irmão Branham disse, sim, Senhor. Quando você esteve ali, Billy? Eu somente moro ali há cerca de 2 semanas. Disse, viemos de Ohio. Eu disse, eu estive ali aproximadamente 1h30 atrás. Ora, Billy, eu não entendo. Seu pequeno garoto não usa um macacão azul de algodão? Ele está usando agora mesmo. Foi o que eu pensei. Sua esposa não tem o cabelo escuro e é magra? Sim. Você esteve na minha casa há 1 hora? Sim, senhor Emil, eu estive na sua casa há 1 hora, ou 1h30 atrás, numa visão, um tipo de espírito me levou ali. Eu disse, o Senhor vai curar seu bebê. E ele pisou nos freios daquele velho Ford modelo A e disse, Deus, tenha misericórdia de mim. Eu te servirei, Deus. E ali eu o abracei e eu guiei de volta ao Senhor. E Deus levou o irmão Branham até na casa, e aquele jovenzinho foi trazido à vida restaurada novamente, porque o pai fez aquilo que ele precisava fazer. A situação, aquela fortaleza que havia amarrado aquela criança dependia para ser liberta daquele espírito, daquele acerto do pai. Se o pai não fizesse aquilo, aquela criança iria morrer. Então há coisas que eu preciso fazer e há coisas que você precisa fazer para que Deus possa fazer a sua parte. Na mensagem, crendo em Deus, no parágrafo 36. Pouco tempo depois daquilo, havia uma jovem. Talvez ela esteja assentada aqui nesta manhã. Eu não a vejo, mas ela vem de vez em quando. Ela é membro de uma igreja de New Albany. Uma igreja muito notável, uma igreja de projeção em New Albany. Ela tem um problema mental, um tipo de psiconeurose, e ela não pode, ela nem mesmo sai da cidade ou parte alguma. Ela começa a gritar e a chorar e assim por diante. E eu orei por ela 2 ou 3 vezes, mas algo não me deixava desafiar aquele demônio de modo algum. Profeta de Deus. Orou por aquela mulher 2 ou 3 vezes e o diabo não saiu. Eu não sei, eu simplesmente não podia fazer aquilo. Ela é muito amiga de uma enfermeira que mora na vizinhança ali. E elas vão ali. Ela estava piorando. Ela estava daquele jeito há cerca de 8 anos. 8 anos que aquela mulher estava naquela situação. Não podia nem sair da cidade porque a cidade ia abrir e engolir ela. E ela chegou outro dia, eu disse, irmã, a única coisa que sei é que há alguma causa aí em algum lugar. Eu não sei o que é. Se eu pudesse me aproximar... Ela disse, eu tenho recebido oração do meu pastor me mandou aqui e disse, vá ver o irmão Billy, veja o que ele diz. Bem, eu não sei, irmã, eu não sou exatamente como seu pastor. Eu disse, você já confessou todos os seus pecados? Tudo. Professora de escola dominical, tem uma grande classe e estava fazendo um bom trabalho, mas aquilo
piorava sobre ela. E eu não sabia o que fazer. O profeta de Deus não sabia o que fazer. E eu? Você pode imaginar como me senti. E eu simplesmente não sabia o que fazer. Nós a levamos na sala e eu disse, certo, suba. Quando as pessoas chegam, nós simplesmente paramos tudo. E eu a levei para uma sala e me assentei e comecei a falar com ela sobre genealogia e sobre o princípio, a origem dos tempos, e eu a observava. Foi naquela mesma manhã. Deus sempre está ali naquele momento crucial. Quando nós fazemos a nossa parte, Deus está ali naquele momento crucial para fazer a sua parte. E após algum tempo, eu olhei e ali veio uma visão. E eu vi um automóvel indo rapidamente. E eu disse, sua condição tem algo a ver com o automóvel? Ela disse, não, nunca estive envolvido num acidente. Veja o estado de psiconeurose que ela estava. Eu disse, apenas fique assentada humildemente. Disse, eu a vejo em um carro. Você quase foi atingida por um trem. E ela pulou e disse, oh! Eu disse, sim, e você não está com o teu marido, você está com outro homem. Seu marido está no estrangeiro, na guerra durante esse tempo. Fui em frente e comecei a trazer aquilo. Eu disse, as coisas que você fez, as coisas imorais, você lhe contou um pouco daquilo. As coisas imorais que você fez, você contou ao teu marido um pouco daquilo, mas você não lhe disse tudo. E ela começou a gritar, segurando a sua face. E eu disse, há não muito tempo atrás, você ia ser operada também, de uma amigdalite. E você ficou com medo de tomar anestesia, com medo de contar aquilo sob o efeito da anestesia. E ela simplesmente gritou e caiu no chão. Porque ela não tinha feito a primeira parte bem feita. E ela disse, esta é a verdade. Agora começou a romper aquela fortaleza que estava segurando aquela irmã naquela condição. Eu disse, como você pode ir em frente na vida com isto? E ela disse, eu pedi a Deus para me perdoar. Este é um ensino denominacional. Se você adulterar contra o teu marido, você vai e pede perdão para Deus. Isso não está certo. A Bíblia diz, confessai as vossas culpas uns aos outros. Se eu pequei contra o irmão Renan, eu tenho que acertar com o irmão Renan. Não tenho que ir lá na irmã Nice, irmã Nice, eu pequei com o irmão Renan, me perdoa. O que ela tem a ver com isso? Mas eu tenho que pedir perdão para Deus. Sim, depois que você acertar com o teu irmão, aí você vai a Deus, diz, Deus, tenha misericórdia de mim, eu não queria ter feito isso, eu fiz errado, me perdoe, me ajude, porque eu quero estar em paz. Não me deixe mais fazer isso, mas primeiro eu tenho que ir na fonte aonde eu errei. Se eu devo alguma coisa na loja Berlanda, vamos dizer, nem sei se existe Berlanda ainda, e eu vou lá na Havan pagar, eles vão receber? Não vão, não é para eles que eu devo. Se eu devo no cartão de crédito da Visa, eu vou querer pagar para o cartão de crédito Master, vai adiantar, vai dar certo? Não vai dar, eu tenho que ir na fonte. E ela disse, eu já confessei para Deus. E o irmão diz, não é para Deus que tu tem que confessar, você tem que confessar é para o teu marido. Meu Deus. Você pecou contra o seu marido, contra seus votos. Eu disse, você volte e acerte isso, então venha, e eu poderei controlar este demônio. Há coisas que nem Deus pode controlar se você não fizer a tua parte. E eu disse, e por falar nisto, seu marido, eu o descrevi como ele parecia, nunca ouvi na minha vida, eu disse, ele tem a mesma coisa para confessar para você. Eu disse, agora, se você não crê nisso, telefone para ele e diga-lhe para se encontrar com você. E ela foi e telefonou para ele, e eles se encontraram na estrada, e aqui voltaram eles, lágrimas rolando em suas faces, perdoando um ao outro. Aquele demônio a deixou,
e ela ficou livre. Então há coisas que nós temos que fazer a nossa parte, e para que Deus possa fazer a parte dele. Senão Deus fica amarrado àquela condição. Nós queremos romper as fortalezas de Satanás, então façamos a nossa parte, para que Deus possa fazer a parte dele. Eu gostaria de deixar que Deus fizesse tudo por mim. Deus, o Senhor me carrega, mas não é assim, irmão. Há circunstâncias que Ele nos carregará em seus braços. Salmo 91, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te carregarão nos seus braços. Mas há coisas que nós temos que passar por aquilo, temos que colocar o nosso suor e lutar e batalhar por aquilo, irmão, para que Deus possa fazer a sua parte. Agora eu vou ir para o terceiro item, nós já é 10:18. O terceiro item que eu quero vos falar nesta manhã é: você luta sobre a instrução do ministério, e o ministério é Cristo. Você vai lá no pastor e diz: pastor, estou com tal e tal problema. E o pastor senta e começa a conversar contigo. Ele começa a ouvir o teu desabafo, o teu problema, aquela muralha que está diante de você, que você não consegue transpor. Você começa a ouvi-lo e você começa a falar e o pastor está ouvindo. Eu lembro do pastor Edgar Roscoe, não sei se foi numa reunião interna ou foi num culto público, ele disse: havia um casal na igreja dele que estavam com um problema. E o marido dizia: vamos falar com o pastor pode ajudar. A mulher dizia: não adianta, o que o pastor vai fazer nessa situação? O pastor não consegue ajudar. Vamos falar com o pastor? Não. Até que chegou um ponto, ele disse: bom, então vamos conversar com o pastor. E o casal chegou, assentou-se diante do pastor e começou a falar aquilo que eles estavam passando, e o pastor disse: eu estava sentado e eu não sabia o que dizer. E ele ficou esperando até que Deus veio e deu uma direção, e ele aconselhou aquele casal, e aquele casal saiu feliz. E quando eles saíram fora do escritório, o irmão disse assim: eu não te disse que se nós viéssemos aqui, o pastor ia dizer aquilo que nós tínhamos que fazer? Mas o pastor não sabia o que dizer. Mas Deus é o ministério. Quando Israel saiu do Egito e acampou-se diante do Mar Vermelho, lá veio o faraó, muro de um lado, muro do outro. E lá veio o faraó e disse: eu vou levar todos eles de volta para o Egito, aqueles que eu não matar eu vou levar cativo. Moisés não sabia o que fazer. E ele clamou a Deus: Deus, tenha misericórdia. Mas Deus estava ali, o ministério estava ali. E Deus disse através para Moisés: por que clamas? Toca no mar, e o mar vai se abrir, Israel vai passar. Por isso há coisas, irmão, que você tem que correr ao ministério e pedir ajuda. Se você não consegue, pastor, me ajude. É para isso que Deus enviou os ministérios, irmão. Qual é o objetivo que Deus enviou o profeta, pastor, evangelista, mestre, doutor? Por quê? Querendo a perfeição da igreja. Há coisas que você não vence sozinho, há coisas que você precisa de ajuda. Às vezes você precisa de ajuda do pai, às vezes você precisa de ajuda da mãe, às vezes você precisa de ajuda mais do ministério. E quantas vezes nós ficamos dando tiro contra as muralhas daquela fortaleza que está diante de nós e não conseguimos vencer, mas a solução está logo ali, nós não a procuramos. Quando Israel estava indo em direção à sua terra prometida, eles enfrentaram muitos problemas, e um dos problemas que eles enfrentaram foi os amalequitas. Aqueles amalequitas, ao invés de sair com pão e água para ajudar os irmãos que estavam indo naquela jornada, ao invés de animar aquele irmão e dizer: vamos, irmão, tu tem força, você consegue, Deus é contigo, dizia para ele: não, você não vai conseguir, você é derrotado. Ao invés de ajudar, o que aqueles amalequitas fizeram? Foram fazer guerra aos israelitas. E eles foram justo no ponto fraco de Israel, lá atrás. O que foi que Moisés fez? O que foi que Deus disse para Moisés fazer? Deus disse para Moisés: sobe até o monte, vai contigo Ur e Arão, e deixa Josué lutando contra os amalequitas. E você vai lá, Moisés, ministro, e ora,
Fica lá orando com as tuas mãos estendidas sobre Israel. E lá subiu Moisés ao monte e estendeu as suas mãos. Enquanto Moisés estava com as mãos estendidas, Israel prevalecia. Moisés cansava, o ministério cansava, baixava as mãos, Israel perdia. O que foi que Uri e Arão fizeram? Colocaram Moisés sentado em uma pedra e seguraram os seus braços levantados. É isso que às vezes nós temos que fazer com o ministério, irmão. Porque enquanto o ministério está com as mãos estendidas, Israel vencia e prevalecia. Mas se o ministério baixava as mãos, Israel perdia. Então há coisas que você precisa estar sobre a instrução e a orientação e a intercessão do ministério. E aí você vai no escritório e o pastor, como médico, né, você está enfermo, você vai lá no médico, o médico diagnostica a tua doença através daqueles exames e tudo, ele faz, o teu problema é esse, e ele te dá o remédio, né? Nós estamos em uma onda de gripe muito grande aqui na nossa região, uma gripe estranha, e vai no médico, o médico diz para você, vai lá e compre tal remédio e tome. E aí você pega a receita, vai na farmácia, compra o remédio, e o médico diz assim para você, tome de 8 em 8 horas, um comprimido, e você leva para casa o remédio e diz, mas esse médico eu acho que está meio fora da casinha, esse remédio não vai adiantar nada eu tomar, e deixa lá na prateleira. Vai fazer efeito aquele remédio? E quando nós vamos até o ministério, nós dizemos, pastor, eu estou passando por isso, 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 isso. E o pastor diz para você, faça isto. Você vai para casa e não coloca em prática aquilo. Adianta alguma coisa? Alguns casos você olha e você vê aquela família em problema, há uma guerra dentro daquela casa, e o irmão, a irmã vêm desesperados, já brigaram, e você diz, irmão, e você começa a observar e você vê, irmão, o teu problema está aqui, você não entrega teus dízimos, você está agindo de uma forma bruta, você não tem tempo para a tua esposa, não tem tempo para os teus filhos, e essa é a causa de que a tua fortaleza está sendo perfurada. Vai, irmão, e coloca em prática. Aí você olha aquele irmão e você observa, passa uma semana, 2, um mês, outro mês, e ele não colocou em prática. Não vai funcionar. Daqui a pouco ele volta de novo com o mesmo problema. E você sabe que volta mais grave. Se você está com uma gripe e você não toma medicação, ela vai para uma pneumonia. E a pneumonia é grave. Então, quando nós chegamos a esta etapa, que nós estamos lutando e não damos conta, corra ao ministério, pastor, me ajude. É para isso que Deus enviou os ministérios. O ministério não é o homem, o ministério é Cristo. Esta é a terceira instrução nesta manhã, a terceira etapa daquilo que eu quero vos falar. Quando você chega a um ponto em que você diz, eu não consigo, corra ao ministério. Pastor, me ajude. Se o pastor não puder te dizer muita coisa para te ajudar, pelo menos orar por você, ele pode. E Deus ouvirá a sua oração. Deixa-me só entrar só mais um pouquinho aqui, que a última etapa é bem curtinha e ainda dá tempo. Quando Josué havia destruído Jericó, havia destruído Ai, eles deram uma descansada. E havia a próxima cidade que eles tinham que destruir, era a cidade de Gibeão, os gibeonitas. E Josué estava tão feliz, né, porque Deus havia abençoado, Deus havia prosperado, Deus havia estado com eles, Deus havia derrubado Jericó, tinha dado Ai para eles, tinha destruído aquela cidade, e agora chegam os gibeonitas enviaram os gibeonitas uma carruagem, né, uma missão diplomática até Josué, com os seus burros, os seus jumentos, que eles foram velho, capengo, tudo meio sofrido, as montarias ali, aquelas coisas que vai, como é que diz, irmão Reinaldo? Ensino do burro ali, como é que vai? As encilha, isso é coisa de gaúcho, né? Estava tudo meio rasgada, e os homens com a roupa velha, o pão que eles traziam era bolorento, os odres que tinham trazido vinho eram tudo remendado, e eles disseram, ouvimos o que o vosso Deus tem feito,
de longe, nós somos um povo muito, muito, muito longe. E nós viemos para honrar o vosso Deus, e nós queremos também servir o vosso Deus. O que foi que Josué disse? Vocês não são alguém daí de perto? Não, não, olha o nosso vinho, não tem mais, os odres estão rasgados de tanto tempo que nós estamos nessa jornada, o pão está bolorento, olha a nossa roupa. Quem sabe nunca teve tanto valor um pão bolorento como naquele dia, né? Uma roupa rasgada como naquele dia, porque eles eram vizinhos. E Josué olhou para eles, ao invés de ir a Deus e pedir: Deus, quem é esse povo? Ele tomou a decisão sozinho, junto com os anciãos. E fizeram aliança com aquele povo. E passado 3 ou 4 dias, eles souberam que era a próxima cidade que eles tinham que destruir. Por quê? Porque não procurou a instrução de Deus. E agora Israel teve que tolerar aquele povo dentro deles. A ponto que você vai encontrar que quando Saul foi feito rei sobre Israel, ele procurou destruir os gibeonitas. E Deus trouxe uma praga sobre Israel por causa daquilo. E daí quando Davi assumiu o reino, Davi teve que dar alguns homens, não sei se 15, 17 homens, para morrer por causa do pecado que Saul. Veja a consequência daquilo que Josué fez lá atrás, sem consultar ao ministério, ao Senhor. Vamos mais um pouquinho? Podemos ir mais um pouquinho? Deus disse para Elias: vai e diga para Acabe: não vai chover durante 3 anos e 6 meses, senão segundo a minha palavra. Oh, que homem de Deus, né? Poder parar o tempo. Não vai chover, nem orvalho vai cair, senão segundo a minha palavra. 3 anos e 6 meses. E tu, Elias, vai lá para o ribeiro de Querite e fica lá que eu vou te sustentar. Vou mandar os corvos levar pão para você de manhã, pão e carne de manhã e de tarde. E bebe do ribeiro. Mas aconteceu que com o passar dos dias o ribeiro se secou. O que foi que Deus disse para Elias? Elias, deixa o ribeiro de Querite e vai para a cidade de Serepta, que lá eu ordenei uma viúva que sustente você. E aí Elias levanta-se e começa a caminhar em direção a Serepta. Quando ele chega na porta da cidade, sai uma mulher para fora e cata 2 gravetos. E ela está virando as costas para ir para dentro de casa, porque a farinha que ela tinha dava para fazer um pequeno bolo. E o pouquinho de azeite que ela tinha dava simplesmente para misturar aquela farinha e aquele azeite. E o farinha e o azeite na Bíblia é a palavra e o Espírito. Mas quando nós temos um pouco dela, aquilo ainda pode ser multiplicado. Depende do ministério. Oh, meu Deus! E então Elias olhou para aquela mulher e disse: mulher, vai e faz um pequeno bolo para mim, não um grande, porque ele sabia que era pouca coisa. Faz um pequeno bolo, traz na tua mão e um pouco de água para mim. A mulher virou-se, olhou para ele e disse: vive o Senhor, vive a tua alma, e vive o Senhor, que eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. É tudo o que eu tenho. Nós vamos fazer esse bolo e eu e o meu filho vamos comer e vamos morrer, porque não tem mais nada. Qual foi a orientação do ministério? Vai e faze segundo a tua palavra, mas faz primeiro para mim, porque não vai faltar o azeite e a farinha, vai ser multiplicado. Aquela mulher foi para dentro, pensa, irmão, aquela criança com aqueles olhos arregalados, quem sabe passou a noite inteira com fome, chorando de fome. Mãe, estou com fome. Sim, filho, quando amanhecer o dia eu faço. E a mulher chega, amassa aquele pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, faz um pequeno bolo e a criança esperando que é para ela. Oh, irmão, às vezes tem que agir por fé mesmo. Às vezes nós temos que agir por fé. Mas haja por fé sob a orientação do ministério. Não se coloque contra o ministério. E ela fez aquele pequeno bolo, aquela criança, quem sabe, com os olhos arregalados, é para mim, né, mãe? Não, filho, é para o profeta.